Olá, eu sou Elvira Lantelme, esse é o Cielo Cast. Nós estamos aqui no espaço da Startup Cielo para fazer um podcast sobre um olhar feminino sobre a construção. Estou aqui com a Júlia e com a Aline. E, enfim, nós vamos fazer um bate-papo sobre como que a gente vê esse setor, né? Como é a nossa percepção, como é que é a nossa vivência, a nossa vida na obra, no setor da construção civil. Então, esse assunto, né, das mulheres tem tudo a ver com a questão do ESG, né, das questões sociais, a inserção da mulher, né, nos diversos setores é um assunto em pauta que todo mundo, a gente vem falando bastante, né, e vamos ouvir, vamos conversar sobre isso aí. Então, vou pedir a Júlia e a Aline para se apresentarem e depois a gente vai conversando. Bom dia, então. É um prazer primeiro estar com essas queridas colegas de profissão também. Eu me chamo Júlia, sou engenheira civil, formada em 2017 pela UPF. Ainda em 2015, metade da faculdade, eu, na ânsia de me inserir no mercado, busquei um estágio, né, na consultora Aliança, onde estou até hoje, já 7 anos, completando lá. Logo imediatamente após a graduação, naquela ânsia de seguir estudando, emendei com 2 pós-graduação. Então, fiz inicialmente em BIM, né, logo que saí da faculdade, e depois busquei uma coisa um pouco mais aplicável no dia a dia, que daí foi então que eu fiz gerenciamento e produtividade de obras, né, que se aplica mais à minha atuação ali na construtora, né, com todo envolvimento com a equipe, né, produtividade, essa vivência e esse dia a dia de obra. Quer dizer que tu trabalha direto na obra? Sim, prioritariamente na obra. Né? Tá. Vamos lá. Oi, bom dia. Gurias, que bom o nosso bate-papo hoje, acho bem importante. Que bom estarmos aqui. Eu sou a Aline Vaires, eu sou sócia diretora da DB Grau Sistemas Construtivos. Eu sou engenheira civil formada pela UPF e, para mim, eu fiz 3 estágios importantes na minha faculdade, que foi na prefeitura, na antiga construtora Salton, talvez a Elvira lembre, né? A Júlia não existe mais. E o principal estágio, que foi com o Érico Esperotto na área de cálculo estrutural. Que isso definiu bastante da minha trajetória, porque o Érico, além de ser um profissional incrível, ele é uma pessoa incrível e que me ensinou tudo sobre cálculo estrutural, muito mais do que na faculdade. E mais do que isso, né, fez eu perder o medo, que a gente tem meio pavor na faculdade, né, o bicho-papão é cálculo estrutural. E isso me levou para uma área, através também do meu marido, eu comecei a fazer, que é a produtora agrícola, eu tive que fazer silo. Eu tive que fazer porque eu não queria, né? E eu não sabia nem como é que funcionava aquilo. Eu comecei fazendo silos e, através desse início que eu fiz para o Marcelo, eu entrei numa área de atuar muito em armazenagens de grãos, que é silos, moegas, tombadores, enfim, e é uma área que tem poucos engenheiros que atuam. Tá aí até uma dica do pessoal de engenharia, é uma área que a ser explorada. E trabalhei em construtora em Marau, no que eu me formei, e depois, até para voltar para Passo Fundo, eu abri a empresa, estava iniciando a construção a seco, né? Construção industrializada aqui no Rio Grande do Sul, e a gente fundou essa empresa, eu e minha irmã sócia, né? Eu, engenheira, ela administradora. Que estamos até hoje, digamos assim, na empresa eu sou mais empresária. Não que eu não atue em obras, né? E essa área de silos, de cálculo estrutural, enfim, ela me levava para a área da engenharia, né? Para o cerne mesmo da engenharia. Então, é por isso que eu sempre continuei tentando levar ambas as atividades. Então, eu vou contar um pouco da minha história na engenharia. Eu comecei fazendo técnico em edificações,
comecei porque eu queria trabalhar e sair de casa. Com 15 anos já queria sair de casa, então eu disse, eu vou fazer um curso porque depois disso eu vou sair de casa, né? Vou trabalhar e vou sair de casa. E tive a sorte, assim, de fazer estágio como técnico de edificações em obra, né? Lá em 1985, né? Que era uma coisa que a gente não via mulher. Por sorte, a minha supervisora era uma engenheira civil também, que estava nessa obra. Mas é um mundo bastante masculino, né? A gente ficava um pouco restrito assim de trabalhar. Na época as condições de trabalho eram completamente diferentes de hoje da construção civil, né? A única coisa assim que a gente via de diferente na obra é quando batia o ponto e eu saía da obra, eu ouvia um assovio lá de cima, um fiu-fiu. Assim, estava com 18 anos, né? E depois eu resolvi fazer engenharia. Eu queria fazer ciências sociais, mas a minha mãe disse que eu ia pirar e que ciências sociais, o povo era muito louco. Então tá, vou fazer engenharia, né? Então tu começa assim, meio, porque gosta de matemática. E aqui o povo é bem normal. Né? Tu começa a fazer engenharia porque, né, tu tem raciocínio lógico, Isso, gosta de matemática. Gosta de física, eu gostava de física. Mas tu nem sabe muito bem o que é Exatamente. engenharia, né? Tu vai descobrir talvez lá no final. Lá no final. Exatamente. E eu trabalhei também como calculista estrutural, né? Que bacana. Foi meu primeiro trabalho, assim, porque como técnico de edificações, durante a faculdade, eu fiz estágio como desenhista. E dali num escritório de projeto estrutural. E dali eu continuei com esse escritório por um ano, né? Até que eu resolvi fazer mestrado, vim morar no Sul, porque eu sou de Minas Gerais, né? Fiz meu curso na Federal de Juiz de Fora, formada em 1990, tenho 32 anos de engenheiro, muito orgulho, né? de ser engenheira civil, né? Houve tempos muito ruins, né? Porque o mercado é muito volátil, né? Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, né? Mas eu tenho muito orgulho da carreira que eu escolhi, né? Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, né, na área de gestão, e eu também sou professora e pesquisadora na Atitudes Educação. Eu vou puxar esse assunto, né, para a gente falar um pouco de como é que é a percepção de vocês, assim, de trabalhar nesse ambiente que é bastante masculino, né? Podem começar aí, quem quiser. Olha, eu posso começar falando principalmente da área onde eu atuei mais fortemente quando eu era mais jovem e início de carreira, que foi na área de silos. E aí você veja que os próprios proprietários, contratantes, eles são pessoas do interior, pessoas já que vivem num mundo bem masculino e que teriam toda a tendência de ter algum preconceito, por exemplo, né? De contratar para uma obra pesada, de puro concreto, de escavações, de moegas, de tombadores, enfim, uma mulher, uma menina, enfim. E na verdade, eles não só contratavam, como a gente eu criei com todos os clientes uma relação de confiança e de amizade. E isso com os construtores também. Então, na verdade, no momento que se estabelece uma relação de confiança e de respeito, seja com o proprietário, com os teus subordinados na obra, com o mestre de obras que estava ali há 20 anos, nunca tinha pisado uma mulher na obra. No momento em que eles percebem que tu sabe o que tu tá fazendo, e aí entra a questão da humildade que eu aprendi com o Érico Esperotto, que foi meu grande mestre. Quando tu entra numa obra, tu precisa exigir alguma coisa deles, mas que tu explica o porquê, faz toda a diferença. E tu faz isso com humildade. Pronto. A relação de confiança, de respeito se estabeleceu. E a partir dali não existe mais nenhum entrave. E é essa a minha percepção. Eu acho que isso que a Aline colocou é perfeito. Eu penso muito nessa questão da abordagem. Né? A forma como a gente aborda, né, essas pessoas é o que nos conecta com elas. Exato. Né? Aquela abordagem impositiva muitas vezes não funciona. Exato.
né, o mesmo resultado. Quando eu entrei primeira vez em obra, era um ambiente, né, totalmente masculino e que não era acostumado com a presença feminina. Ó, mesmo na tua geração, Mesmo né? pra mim. Olha só. Então era assim, ó, temos um ET dentro da obra. Né? Só que eu Uma intrusa. Um elemento Elemento estranho. estranho. Só que o que eu notei, né, da equipe, dos profissionais na época, justamente por ser estranho, eles tinham uma preocupação muito grande em como acolher, né, essa pessoa nova, diferente, né, porque também era um aprendizado para eles, né, ter uma mulher, né, dentro de obra. Desafio como esse, né, essa situação, as pessoas que vieram após o meu acesso na obra, as estagiárias, já chegam num ambiente que é acostumado com a presença feminina, né? E até hoje eu me surpreendo como essas pessoas, né, esses profissionais da construção civil, podem ser generosos, educados, né, e respeitosos. E eu atribuo muito isso à nossa abordagem, né, a abordagem de diálogo com eles, de explicação. Uma coisa que eu costumo colocar sempre, né, para as equipes, para os profissionais. O nosso objetivo, o nosso propósito aqui em obra deve ser o mesmo, deve ser comum. Então vamos conversar, dialogar para chegar na melhor forma, né, de conduzir. Né? Isso é uma coisa que eu sei que nós mulheres, em um primeiro momento, a gente se sente um pouco inibida em né, abordar, né, um homem, um profissional, né, com tantos anos de experiência. Mas hoje, né, passado já 5 anos aí de formação, eu noto que é muito mais relacionada à nossa autoconfiança ou aquela insegurança do pós-formado do que o próprio fato de sermos mulheres. Um entrave, exato, do que algum entrave que se apresente no mercado com as outras pessoas. Tá muito mais nessa insegurança inicial, digamos, né? Ouvindo você falar dessa coisa do objeto estranho, né? Uma coisa que a gente nota nas obras, assim, é que não tem banheiro para mulher, né? Tem um banheiro coletivo, que geralmente não é muito limpo, né? Que tem mictório, né? Que é um negócio que eu acho meio nojento, mas ok. Né? Então, isso é uma das coisas, assim, de que o canteiro de obras não está preparado, né, para receber as mulheres, porque não é normal. É que a mão de obra pesada, a mão de obra ainda, ela é praticamente 100% masculina, né? Então, acho que no momento que começar a inserir as mulheres, como a gente está fazendo esse movimento agora, né, a governança, né, fazendo esse movimento de treinar e fazer cursos direcionados para as mulheres, em alguns trabalhos específicos, acho que vai começar a ser, então, mais comum ou mais pensado, né, na mulher no momento que ela estiver receptivo. Né? Exato. Assim, várias colegas minhas, né, e alunas minhas também, né, falam que o principal preconceito, eu acho que isso diminuiu bastante, sabe? Mas na minha época acho que era maior, né? De que as vagas tinham no perfil sempre masculino, né? Homem, né? Então a gente também, na minha época, a gente sentia isso, que tinham poucas oportunidades para trabalhar, né? Principalmente em obra, e a gente acabava indo para os escritórios, né? Que diziam que a gente sabia fazer projeto, né? Mas na obra sempre foi um ambiente assim meio fechado até, e eu acho que pelas condições de trabalho, pelas condições que se trabalhava, né, Elvira? É. Hoje as condições já são bem melhores. Eu lembro na época que eu fazia estágio na faculdade, eu diria que as condições do pessoal na obra era quase desumana, assim. Ficavam atirados que nem bicho, sem espaços adequados para nada, né? Então, acho que realmente agora tá mais fácil essa inserção, até o ambiente tá melhor para todos. O ambiente mais preparado e até mesmo, acho que a gente pode fazer um gancho com essas novas tecnologias construtivas que estão surgindo, que facilitem também a mão de obra da mulher na construção. Porque são mais leves, são mais tecnológicos, digamos assim, né? Não demandam tanto fisicamente isso dos profissionais. E
deixar a Elvira terminar, Não, concluir. só falando nisso, assim, uma obra que eu estou acompanhando, né? Agora tem uma questão, assim, que me chama bastante atenção, porque é um trabalho de terra, né? Então, assim, as pessoas estão sempre imundas, né? Sim. E cavando, né? Eu acho uma situação, assim... Degradante, né? É ainda um trabalho muito pesado. Muito pesado. E aí entra o olhar... Então, falando do olhar feminino na construção, eu falando como dona de empresa, né? Que todos os colaboradores são homens. Todos os de obra sempre foram há 20 anos. E aí entra o lado que é sofrida, a vida ao que se expõe o trabalhador da construção civil é sofrido, é arriscado, seja no frio, no calor, no esforço físico. E nós, eu e a minha sócia, né, nós somos mulheres, e nós sempre, eu acho que a gente sempre teve um olhar acolhedor, nós sempre fomos um ponto de apoio para os nossos funcionários, para os colaboradores. Seja no âmbito com problemas pessoais, familiares, financeiros, nós sempre fomos um apoio para eles. E detalhes de obra, vamos lá, a gente tem legislação, tem que dar EPIs e uniformes. Aí a gente percebeu eles em obras geladas, com vento, que não tem onde se esconder do frio. E nós, por que vocês não estão de jaqueta, né? Que tá tão frio. Diz, com jaqueta a gente não consegue se movimentar, trabalhar direito. Nós mandamos fazer coletes para eles, para proteger o peito e as costas, para conseguirem trabalhar, toquinhas com pelinho nas orelhas. A gente no verão, que se eles estão trabalhando no sol, balaclava para tapar o pescoço, proteger, chapéu, protetor solar. Nós temos funcionários, tem 2 que estão há muitos anos com a gente e eles não gostam, eles têm medo de trabalhar em altura. Então a gente dá o treinamento, a gente tem que ter o treinamento, né, de trabalho em altura, mas todos os outros colegas sabem que eles não gostam, a gente nunca coloca eles em situação assim, em tal obra ou tal etapa da obra, tem que vir tal equipe porque essa equipe, eles têm medo, não gostam. E super respeitado isso, super acolhido isso. Eu acho que esse olhar feminino de, poxa, né? Do cuidado. Do acolhimento. Do acolhimento, Da exatamente. escuta. E eu acho que esse fator e essa característica da mulher que mudou muito essa questão de que nem se buscava a engenheira para a obra. Né? Então agora já está mais do que evidenciado que a gente tem muito a agregar. Né? No próprio olhar da minúcia, do detalhe, né? do cuidado, da organização, de cada elemento, né? Isso é uma coisa que eu noto que realmente tem uma grande diferença, né? A gente não consegue simplesmente pensar, vamos fazer tal coisa. Vamos fazer tal coisa, de que forma, o que vai ser necessário. Então, todo aquele detalhamento, eu noto que é uma característica muito nossa. Né? A preocupação. E não chegar só mandando com o pé na porta, né? Exatamente. Né? No chicote. Exato. Mas eu acho que isso muda muito. E muda a qualidade do trabalho e muda a qualidade de vida desses trabalhadores. Eu acho que agrega impacta muito. no produto, sem dúvida. Que legal. E assim, vocês tiveram alguma experiência assim interessante, diferente ou de preconceito, ou dolorosa em obra, assim, por serem mulheres? Dolorosa não, pelo contrário. Olha só, vou dar exemplo de situações incríveis que aconteceram. De um desses produtores, né, que eram no início, quando eu falei com ele por telefone, assim, parecia uma pessoa grossa, né? Uma pessoa do interior. Eu digo, Jesus amado. Eu fiz tantas obras e a gente criou uma amizade. Eu fiz muitas. Eu fiquei anos fazendo obras para eles. E chegou um momento em que eles cresceram tanto que eles quiseram fazer a própria fábrica de ração, né? Criadores de suínos. E eu digo, olha, eu acho que eu não sou capaz, eu nunca fiz. Eu não me sinto segura, né? Talvez tu tenha que contratar outro profissional. Ou eu tenho que estudar, tenho que ter um tempo para estudar. E ele disse, quanto tempo tu precisa? Porque é você que vai executar isso para nós. Tamanha confiança. E nessa obra, teve um mestre que era uma equipe grande, veio um mestre, ele era de Goiás.
No final da obra, tu veja, né, pessoas aí, a gente entra, essa coisa, são pessoas brutas e tal. No final da obra, ele terminando aqui, antes de voltar para Goiás, ele foi lá na minha empresa levar uma toalha que a esposa dele bordou para mim. Ah, que legal. Não, eu acho isso incrível, assim, a gente não tem noção o quanto a gente impacta, assim, essa relação, esse cuidado, esse respeito, esse... E outra situação que teve de um construtor muito famoso, de uma construtora muito famosa, assim, que vieram fazer uma obra grande, também de silos. Obra sofrida. A gente estava executando um piso sobre estacas, né, que não tinha capacidade de carga, o terreno, um pisão lá de 30, e 6 da manhã eu já estava na obra, 1 hora daqui, sempre no interior, né, e o pessoal já ali amarrando o ferro de manhã cedo, os últimos ajustes, porque a gente ia ter o dia inteiro de concretagem. E o espaçamento não estava certo, o espaçamento da armadura negativa. Cara, eu vendo aquelas mãos já tudo lanhada de arame, né, cortado, e caramba, como é que eu vou fazer agora? Eu fui lá, eu tive que pedir, né, o posicionamento da armadura não estava correta. E eu dei uma aula, eu fiz como o Érico fazia nas obras, eu dei uma aula do porquê que eu precisava daquilo, que não era ruindade, que não era chatice, que não era, né... Gente, aquele construtor, ele era o mestre daquela grande construtora, ele disse, eu trabalho há 15 anos, ele era jovem até. Eles se nunca me explicaram, eu não sabia o porquê da armadura negativa. Eu consegui falar para ele em termos práticos de linha neutra, digamos, para ele entender que num piso de 15 ele afastava 10, num piso de 30 ele também estava afastando 10, porque ele achava que aquilo bastava. Né? E brilhou o olho dele, ele disse, eu nunca entendi o porquê. E aí tu percebe que muitas vezes eles não estão fazendo por relaxamento, por falta de atenção, por não saber. Sim. E aí é aí que a gente volta a falar que tu estabelece assim relações de cumplicidade até na obra. Porque tu não consegue chegar e ver o tamanho do esforço e do sofrimento ali deles e simplesmente dar uma ordem que pese tanto, né? Sem que tu tenha um porquê. Então, na verdade, tem infinitas histórias, assim, muito compensadoras e que... Sempre positivas, né? Sempre positivas. Assim, ó, vamos falar uma de bullying. Foi ainda lá no início, ainda em estágio, que não foi nem de proprietário e nem de pessoal de obra, foi de colega dentro de construtora, do tipo assim, guria nova, estagiária, vamos fazer subir aquela escada lá perigosa, ver se tem medo ou não, sabe? Aquelas coisas meio te testar, testes, assim, né? Vamos fazer pisar no barro, o que não era problema, né? Sim. O que a gente ia lá e pisava no barro. Pisava no barro. E subia a escada. E se pendurava de ponta cabeça no banho. Tipo assim, pra provar que, né, era uma questão, acho, lá do início de carreira, né, de tu ter que provar que tu não tem frescura, que tu não tem medo. Olha que legal, assim, às vezes parece que o preconceito vem mais dos pares, né, exatamente. De quem é da mão de obra, assim. Verdade. Só meio sacaninha. Assim, uma coisa que eu me acostumei muito, assim, por fazer engenharia, né? É conviver com a humarada, né? Jogar truco na hora do almoço, básico, né? Básico. E aí, eu contei para vocês isso, mas eu vou contar, né? Eu fui fazer uma palestra em Santa Catarina, ali em Camboriú, numa empresa, e é uma empresa grande, assim, era o encontro dos engenheiros, né? E eles me botaram, aí teve a palestra e tal, e de noite teve um jantar, e aí quando eu cheguei no jantar, eles me botaram sentado na mesa das mulheres, das esposas, né? Aí assim, eu já emputeci com aquilo, né? Eu disse assim, eu queria falar de obra, né? Eu quero falar de obra, né? E as mulheres começaram, e na época não tinha filhos, e elas falavam de filho, falavam de babá, e aí quando elas chegaram nas cutículas, eu pedi para ele, eu disse pro motorista, me leva de volta pro hotel, sabe? Porque
A gente se acostuma tanto, né, a estar no meio masculino que, assim, para mim, eu nem noto, né? E, assim, me lembro da faculdade, assim, essa coisa que tu falou, né, dos acolhimentos. Meus 2 colegas, que foram meus grandes amigos, são meus amigos até hoje. Que legal. 2 colegas, assim, que cuidaram de mim, né? A gente era do DA, né? Tô sempre metida em coisas, né? Então, a gente era do DA e a gente fazia baile e fazia promoção e vendia camiseta, né? Aquela função de DA. E eles sempre cuidavam de mim, assim, né? Então, a gente tava sempre junto e tu te acostuma muito até com... De repente eles esquecem que tu tá lá e entra no modo masculino, né? É palavrão, é falar da boazuda, é falar de mulher, de repente eles esquecem. Opa. De repente esquecem que tu tá lá, né? Ô, gente, tô aqui, né? Isso eu acho muito legal também, mas a gente se acostuma, né? Então, a gente vai embrutecendo um pouco. Um pouco, sim, né? A gente vai... Claro, assim, ouvindo vocês falarem, né, a gente vê muito essa coisa do subir na escada, não, tem que subir na escada e pisar no barro, né, da gente também acaba adotando alguns comportamentos que são masculinos para ser aceito naquele meio ali, para romper também algumas ideias pré-concebidas, né, de que a gente não pode. Mas eu acho que também a gente tem que trazer para dentro da obra esse jeito feminino de ser, né? Sim. Porque é importante também, né, de que as diferenças convivam, né? E não assim que a gente, né, coloca todo mundo no mistura e fica todo mundo igual, né? Mas que as diferenças sejam compreendidas, né? E aceitas, né, de que as pessoas são os homens são desse jeito, as mulheres são desse jeito, talvez a gente vai precisar de uma ajuda para subir na escada, sim, né? Talvez a gente vai precisar de um apoio, né? Não conseguimos carregar peso, né? A gente chega na obra e diz, não, isso aqui tu é contigo, né? Não, tu tem mais força que eu, né? Não, né? De aceitar essas limitações e diferenças. Mas uma coisa também importante, né, é levar esse lado feminino, porque acho que os homens, eles se cuidam um pouco, né? Tem também todo um estigma assim de que tem que ser forte, de que homem não chora, né? De que tem que aguentar tudo, que ele é o provedor da família, né? Sem dúvida. Tem uma série de papéis ainda que são impostos aos homens e que eles às vezes estão sentindo muita pressão. Sobrecarregados. E não falam porque não aprenderam a falar sobre... Exato. Não são incentivados, né? Diferente de nós mulheres que temos talvez essa sensibilidade e essa questão mais aflorada mesmo, né? De não conseguir não transparecer, né? Eles se sentem na obrigação de engolir o choro, né? Engolir o choro e seguir E por isso também produção. tanto a gente vê, inclusive no ramo que a gente trabalha, né? Os trabalhadores tanto problema com álcool, né? É o escape, né? Muitas vezes é o escape, porque não tem um ombro para chorar, né? Não tem um acolhimento, não tem. Então realmente falta esse cuidado, né? Esse olhar, assim, mais das pessoas e de... Que eles não têm que aguentar tudo, seja física ou psicologicamente, emocionalmente, não tem que aguentar tudo, né? Que tem que conversar sobre isso, né? Conversar sobre as coisas e ter alguém para ouvir, né? Que vai escutar. Isso eu noto, assim, sempre, não só em questão de mulher, mas de que a mão de obra precisa ser mais ouvida, né? De que ter mais voz, né? Dentro do canteiro de obras, né? Das suas demandas, das suas necessidades, né? E isso a gente nota, né? Da mulher ali dentro do canteiro, tendo essa visão para esse lado mesmo, né? Acolhendo, às vezes, um diálogo, né? Tu notar na feição daquele profissional que tem algo incomodando ele e que pode fugir, né? Do ambiente, do trabalho, da obra.
E cuidar essas coisas, né? O capuz para tampar as orelhas, né? Porque se fosse um homem não ia nem, né? Não, a gente chegou ao cúmulo de numa obra específica oferecer, era tão frio, mas tão frio que a gente pensou em levar estufas. Eles estavam fazendo a obra, a parte interna, a gente queria levar estufas pra eles. E eles, não, obrigada, tipo assim, vamos tirar com a nossa cara, né? Não exagera, né? Tinha gente no andaime, no Jaú, por fora, pendurado, e eles com estufinha, né? Só falta levar um chazinho. Estufa e pantufas. Só pantufas. Trabalhando de pantufas. Tá. Gente, Então, estamos aí nos últimos 5 minutos, né? Vamos, então vamos quem cantar sabe, agora. cada um aí, antes da gente cantar. Então vamos cantar. A Júlia não falou se sofreu bullying ou não. Como é que foi o teu? Sabe que, assim, ó, nada marcante, assim... Uma bobagemzinha, né? Detalhes, assim, que... Como até a gente comentou em outro momento, a gente não sabe se era por sermos mulheres ou se teria acontecido talvez com outro um homem. estagiário ou um engenheiro recém-formado também sofreria algum bullyingzinho Por desse. isso que realmente eu atribuo os maiores entraves é a nossa inexperiência. A partir do momento que tu vai ganhando, né, um pouquinho de confiança, tu vai entendendo que teus critérios na engenharia são muito técnicos, né? Então tu tá embasado com isso, tu se sente mais à vontade, né, pra abordar. Aí as coisas vão se resolvendo. Isso aí. Se mistura bem. A coisa é se misturar bem em qualquer ambiente, ser bem resiliente, assim, para estar em qualquer ambiente, né? Acho que a confiança é importante. Né? No começo, realmente, quando a gente se forma, eu digo isso muito para meus alunos, vocês acham que não sabem nada, mas quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que sabem muito. Que tem muita bagagem, assim, né? Elas só estão assim, né? Guardada, meio desconectada da realidade, assim, mas tu vai tirando as coisas da caixa de Falta só aquele link, né? Da teoria e da prática. Isso aí, vai juntando tudo e fazendo isso, né? Então, vou agradecer aí a Cielo pelo espaço, né, dado aí a ideia.com para a gente fazer esse podcast, agradecer a Júlia, a Aline, né, por esse bate-papo aí, que começou bem antes. Coisa boa. E agora a gente pode cantar. Só esquecemos de combinar a música. Qual é a música? Mas, gente, eu quero concluir para quem está ouvindo, assim, ó, em relação a preconceito, em relação... Hoje em dia, acho que o mercado está tão aberto a tudo. A mulher com capacidade, assim, ó, tem tantos desafios quanto os homens têm no mercado. Então, o mercado é acolhedor para quem é competente, para quem é esforçado, para quem estabelece relações de respeito. O mercado está aberto a todos. E os desafios são para todos. É esse recado que eu gostaria de deixar. Isso aí. E talvez um recado para meninas que pensem, né, em entrar, assim, ó, não tenham medo, né? Eu diria assim, ó, não tenham medo do ambiente, né? Essas pessoas que já vieram na frente já foram também domesticando. Né? Então é um ambiente já mais preparado, né? E acho que as pessoas podem se surpreender, né, com como pode ser receptivo, e nós temos muito a agregar para as obras, para as construções, para as equipes, para os escritórios, para os escritórios, exatamente, né, para todos os nichos de atuação, né, da engenharia. Tá bem, muito obrigada. Encerramos por aqui.